Que conversa maravilhosa com ele, meu amigo de muito tempo, o Anderson Clay, ele que é CEO, criador da DW Marketing e RH, com sede em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Clay, eu te conheci diretor do programa Bolsa Família. Obrigado pela tua presença e fala pra gente como é que foi esse tempo lá no programa Bolsa Família. Alegria, Luiz. Prazer grande estar aqui com você. Quero agradecer ao convite, agradecer a toda a equipe. Prazer, vamos conversar bastante coisa aqui interessante. A gente é amigo há 15 anos. 15 anos pelo menos. 15 anos nós somos amigos e fui gestor no programa Bolsa Família durante muito tempo lá em Nilópolis, 18 anos trabalhei na coordenação. 18 anos? 18 anos. Rapaz, Acredito que eu dei minha contribuição para cuidar das famílias nilopolitanas. Ajudou né? muita gente, cara. Graças a Deus. Ajudou muito. Era muito querido naquele lugar. O trabalho foi um trabalho de excelência. A gente, pela Gigov, a gestão de governo da Caixa, foi reconhecido como uma das melhores gestões do Brasil. E a gente sai muito feliz porque isso não é para haver vanglória, mas é para haver tratamento igualitário para as pessoas que precisam de cuidado e que precisam de respeito. E programa social é feito para isso. O programa Bolsa Família, a gente cuidava de mais de 45 mil pessoas à época. Numa cidade pequena de 150 mil habitantes, tu cuidar de 1/3 da população, uma responsabilidade grande, né, amigo? E a DW fica em Nilópolis mesmo, né? A DW fica em Nilópolis. Você mora em Nilópolis também? Sou morador de Nilópolis, moro na Getúlio de Moura, ali perto da rodoviária de Nilópolis. E sou apaixonado pela minha cidade, nascido e criado em Nilópolis, no Hospital Santo Inês, criado lá no bairro da Mina. Você nasceu no Santo Inês? Santo Inês. Olha, já não existe mais Santo Inês. Não, né? não. Santo Inês, infelizmente. Ali na rua do Colégio Nilopolitano. Isso, Meu filho nasceu lá, o João. Ah, que benção, que benção. Me diga uma coisa, você faz parte você é da prefeitura de Nilópolis? Sou servidor público concursado. Servidor público, é isso? Sim. Hoje trabalho com o secretário de governo Rodrigo Neca, na Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Nilópolis. Trabalho na parte de comunicação da equipe do Rodrigo. E continuamos trabalhando com empenho e afinco para trazer o melhor para a população nilopolitana. Agora vamos falar, são algumas pautas que eu quero abordar contigo, uma delas é a DW Marketing e RH. É uma empresa de pesquisa eleitoral. Hoje sim, Luiz, mas inicialmente não foi criada para isso. Em 2012, dezembro de 2012, eu formado em marketing, minha irmã Daniele, por isso que é DW, Daniele e o Anderson, né? Ah, sim. Minha irmã formada em RH, eu formado em marketing, e a gente cria a DW Marketing e RH em dezembro de 2012. Sim. Mas inicialmente para treinamento empresarial, gerencial, treinamento não só em prefeituras, mas treinamento em empresas também. Sim. E ela segue, dezembro de 2012, ela é formada, 2013 até 2016, 4 anos a gente trabalha exclusivamente com isso. 2017 a gente dá uma guinada. Eu passo a trabalhar como analista político do então vereador, hoje deputado estadual, Rafael Nobre, e aí a gente começa a tratar a empresa de uma forma diferente e se especializando, como nós hoje, graças a Deus, somos especializados em marketing político. Como é que funciona essa questão? Tem muita gente... É Ibope, né? É medir o Ibope. Datafolha, Ibope. Como é que você traça esses perfis? Como é que você consegue entregar para um cliente essa questão? Esse daqui... Apareceu aqui o... Ah, tá. Meu pai votou muito nele. Barbaridade. Essa Caixa das Marias é uma figura. Eu pensei que ela tivesse me derrubado. Mas vamos seguir. O programa é ao vivo, é assim. Maravilha. Quem sabe faz ao vivo. É verdade. Clay, como é que funciona isso, cara? Porque você acerta o negócio lá, a DW, você virou para o Rafael Nobre e falou, vereador, o senhor vai ter tantos votos, a média de tantos votos em tal lugar. Como é que você descobre essa questão? Isso não é mágica. Não é mágica, não é adivinhação. É simplesmente mensurar dados. A gente precisa trabalhar com dados. Durante muito tempo, Luiz, inclusive no tempo de políticos antigos, a gente tinha a questão do achismo. A política era tratada como achismo. Eu acho que eu vou ter tantos votos, eu acho que eu vou ter esse público. Mas, quando começou a se profissionalizar as coisas, as empresas de marketing político se tornaram essenciais. E, no nosso caso, a partir de 2017, a DW começou a se especializar em pesquisa eleitoral, em call center,
em treinamento de equipe, que já era o treinamento de equipe empresarial, mas passou a ser um treinamento de equipe político, de análise política, porque com os dados na mão, Luiz, eu consigo mensurar pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, que a gente chama de análise SWOT. Então, Mas não tem a questão da tendência? Você já tem uma tendência na região tal, o pessoal vota nele. Aqui não já tem mais ou mas menos essa isso? tendência precisa ser mensurada, porque se eu não Ok. entender isso, como é que funciona? Mesmo isso tem que ser mensurado. Tem que ser mensurado. Nova Iguaçu, ou como qualquer outra cidade, Sim. tem vários bairros. Nem todos os bairros pensam iguais. Nem todos os bairros eles têm a mesma tendência, como você bem colocou Sim. agora. Então, uma pesquisa ela vai mostrar que o bairro Centro é diferente do bairro K11. Vai Sim, mostrar sim. que o eleitorado ali... Tinguá, de Comendador Soares. Exatamente. Um vai Tá. tender, no caso de hoje, para a direita, outro vai tender, no caso de hoje, para a esquerda, e Sim. assim por diante. E a gente, com os dados eleitorais, com os dados da pesquisa eleitoral, a gente consegue mensurar. E, como você falou, mas como é que se adivinha isso? Porque é estatística, né? Não é um achismo, Luiz. Quando a gente faz uma pesquisa, e a pesquisa era dividida em 2 pontos, a quantitativa e a qualitativa, a quantitativa eu vou pegar um percentual de entrevistas Sim. e vou fazer dividido na região. Um exemplo, nesse mesmo exemplo que a gente falou, Cabo Sul tem 3% da população de Nova Iguaçu, um exemplo apenas. Sim, sim. Eu vou fazer 3% da pesquisa, das entrevistas, ali em Cabo Sul. Eu vou fazer 5% no K11, porque através do IBGE eu verifiquei que a população e do TRE, eu verifiquei que os eleitores daquela região são tantos por cento. Então não é ok. aleatório. Sim. E eu também tenho uma equipe treinada. Graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe de É mais de pesquisa 30... boca a boca mesmo? Exatamente. Vai votar em quem? Exatamente. Hoje ainda muitas empresas usam o tablet, usam o celular para fazer a pesquisa. A gente ainda é na moda antiga, de fazer na prancheta, né, com o formulário, porque a gente entra em áreas um tanto quanto complexas e a gente precisa resguardar a nossa equipe. Mas a gente faz isso com excelência, tem uma equipe treinada de supervisoras, de entrevistadores e uma equipe de digitadores profissionais, e fora o sistema que a gente usa, que é um sistema... Você já trabalhou com o Rafael Nobre e com o Rodrigo Neca. Com o Russão Gomes, trabalhei o Russão também. Na política, trabalhamos com bastante gente lá na cidade, né? Tá. 2017, como eu te falei, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com então o vereador Rafael Nobre e me torno analista político do grupo dele. E a gente começa a desenvolver um trabalho e é ele que me dá a oportunidade de fazer a primeira pesquisa. A gente trabalhava com análise em 2020, 2019, ele diz, 2020 talvez eu seja candidato a prefeito. Farid já velhinho, já pensando em parar. Talvez eu seja porque eu estou ouvindo muita coisa sobre mim. E me escolhe dentro do grupo, eu como analista, para fazer a pesquisa. Eu digo para ele uma frase ali na Praça do Chafariz, em Nilópolis, que eu não esqueço, Luiz. Uma frase engraçada, mas que muda a história da minha vida profissional. Eu disse para ele, vereador, eu nunca fiz uma pesquisa na minha vida, mas eu garanto para o senhor que eu vou para casa agora. Eu vou mergulhar e vou aprender e vou fazer a melhor pesquisa que o senhor já teve na vida. E a gente começa a se empenhar, a buscar consultorias no Brasil inteiro, se qualificar, e graças a Deus, Deus me deu a questão de ser autodidata, então muita coisa a gente aprende Você é mesmo. como autodidata, mas busquei consultoria, mergulhei e aprendi e comecei a desenvolver a primeira pesquisa eleitoral, essa pesquisa que ele leva até para Brasília, lá para o Juninho do Pneu, para o Rodrigo Maia, porque a pesquisa ficou numa qualidade tão grande e era a nossa primeira pesquisa. Dali para frente a gente começou a avançar. Mas nas urnas bateu com a tua pesquisa? Não, 2020 ele não vem prefeito. O prefeito foi o Abraãozinho, verdade, na primeira eleição dele, ele volta recuou. Ele volta a ser candidato a vereador e se torna, à época, o vereador mais votado, com 4.020 votos lá na cidade. E, graças a Deus, as pesquisas também bateram ali sobre a questão de prefeito e de vereador. E na última eleição, você trabalhou com quem? Na última eleição, eu tive o prazer de ganhar 3 de 4 eleições. Olha. A gente trabalhou com o Marquinho Aquino em São João de Meriti, o mais votado da história de São João. E eu pude fazer um trabalho completo, não só de pesquisa, mas de censo, de análise política, de treinamento, de call center. E, obviamente, Luiz, um grupo vitorioso não se faz apenas de uma pessoa ou de um projeto. Eu fui parte de uma engrenagem de sucesso e, graças a Deus, ali tinham muitas pessoas de qualidade, o Ângelo, que era o coordenador de campanha do Marquinho Aquino,
A gente tinha um Fausto, que era o coordenador de marketing, e eu como um analista político do grupo, desenvolvendo aquele trabalho. Batemos 7.975 votos. Marquinho Aquino se tornou o vereador mais votado da história de São João de Meriti. Ganhamos lá em Araruama com Lineker Vieira. Pude contribuir na campanha do Marcos Dias em Anchieta e Ricardo, ajudando o coordenador da região, que é o William, coordenador do Marcos Dias, vereador com 16 mil votos no estado, mas em Anchieta e Ricardo ele saiu com 2 mil votos. Sim. O trabalho nosso foi de fazer o censo ali naquela região e, infelizmente, perdi em casa, mesmo com uma votação histórica, com 2.536 votos com Rodrigo Neca, a gente perdeu a eleição em casa. Nossa, com 2.500 não entrou. 2.536 votos a gente não entrou, mas uma votação muito boa e 3 vitórias de 4 eu acho um alto nível, né? Tá em alto nível. Tá tipo um Felipe Luiz da vida, né? tá no lucro. Mas me diga uma coisa, e qual a tua projeção para essas eleições agora de... Você como analista político, tá? Sim. Eu não quero te induzir, não quero que você se comprometa, nem... Mas dê uma opinião, a tua projeção. O Brasil continua polarizado? O que você considera aí a nível Brasil? Tá? Nível Brasil, Luiz. Presidente da República. O Brasil continua polarizado nessa questão de direita e esquerda. Continua aquele mesmo percentual, né? Hoje acabou de sair uma pesquisa do Datafolha, empate técnico Lula e Flávio Bolsonaro. Acabou de ser publicado agora, salvo engano, 46-44. Caramba, então, bem coladinho. Bem coladinho e polarizado, né? Não tem conversa no meio. Tu vai perguntar para mim, Clay, a polarização é um problema? Eu vou te responder, não, Luiz, a polarização não é um problema, não. Porque a polarização acontece em vários países, nos Estados Unidos. Sim. Democráticos, republicanos. E a democracia, eu acho formidável isso. Sim. Direito de opinião. É maravilhoso. O problema é quando vira torcida organizada. O problema é quando vira religião, vira idolatria. Porque aí ninguém conversa briga de no facção, meio. Né? Exatamente. Torcida. As pessoas acabam se matando por causa da política. A polarização, vou reiterar, não é um problema. O problema é quando a idolatria não permite com que ninguém converse. Porque se você não é Lula e nem Bolsonaro, você fica fora do jogo político, você não conversa. E aí quem perde isso tudo é a população. Porque não só por não ter uma terceira via que possa ser validada, mas a população também que não consegue ter discurso. Falar nisso, terceira via. Você considera alguém como terceira via hoje no Brasil? Impossível. Hoje não tem. Por mais... É engraçado isso, Luiz, porque eu trabalho com estatística, então eu tenho que ter dados. Os dados dizem que mais de 50% da população está cansado da polarização. Querem uma opção. Querem uma opção, mas não enxergam uma opção. Porque o próprio sistema faz com que não tenha uma opção. A Tebet tá com Lula. E o Ciro... Ciro vem candidato lá no Ceará, né? Vem no Ceará, né? E aí você pensa, eu vou vir como terceira via para perder? Mais um mandato, eu não vejo uma terceira via, é verdade. E aí não tem uma terceira via. A terceira via, quando é colocada hoje em dia, é já pensando no eventual segundo turno, porque tudo indica que nós vamos ter um segundo turno. Então a terceira via é pensando nisso. Eu vou formalizar aqui uma terceira via e vou negociar ali na frente para ter cargos. Né? E o governo do Estado do Rio de Janeiro? Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes hoje nada de braçada, mas a gente ouve aí muitas questões do garotinho mesmo, dizendo que o Eduardo vai perder, porque vão acontecer algumas revelações ali na frente. Por enquanto é só especulação. O garotinho hoje é o cara que está criando problema, né? Ele tá disseminando... Ele vai jogando aí. Ele vai jogar ali e vai falar o que ele pensa, né? Quem tem boca fala o que quer, então, né? Oficialmente, Eduardo Paes, o Ruas, né? Sim. É Rodrigo, não? Como é que é? Douglas Ruas. Quem mais? Garotinho vem candidato? Não. Não, provavelmente não. Porque, ele não pode, né? Porque o Eduardo Paes acabou de convidar o Republicanos a lançar um senador numa parceria com ele. Então, o Republicanos, indo para o lado do Eduardo, inviabilizaria a candidatura do garotinho. E é um dos motivos que eu acho que ele está bem aborrecido, né? E parece que o Paes fechou mesmo com a família Reis. Pegou a irmã do Washington, né? Que é uma jogada inteligentíssima, né? Pela força que a família tem. A família tem na Baixada uma força, não só em Caxias, mas na Baixada Fluminense, uma influência muito grande. O próprio Washington é alguém muito querido por todos os políticos. Você vê que o Washington ele transita bem com a família Bolsonaro, com o PT, com Lula. Isso é quase que impossível acontecer. E ele
Então, é uma estratégia, uma jogada O Bacelar excepcional. seria um nome a brigar com o Eduardo Paes pau a pau se ele não tivesse... Nem se não tivesse o problema da PF, ele seria. Seria? Não seria. Não seria? Não seria. Não, É mesmo? Eu achei que ele estivesse crescendo. não teria condições. A gente tem rodado pesquisas aí no Estado, não teria condições. Hoje, só o imponderável, só o improvável faz com que o Eduardo perca a vaga de governador do Estado. Agora me diga uma coisa, Eduardo Paes, parece que ele está ligado ao presidente Lula. Sim. Não é? Totalmente presidente Lula? Existe ali, tipo Belfort Roxo, que estava vaguinho com um e Canela com o outro? Como está essa questão? O Eduardo é um malabarista, né? Falando como um analista, não como um adepto, falo como analista aqui na entrevista hoje do Nova Onda em Pauta, o Eduardo é um malabarista, ele sabe jogar o jogo. As pessoas têm dificuldade de jogar o jogo, o Eduardo sabe jogar o jogo. Ele tem todo um carinho pelo Lula, ele tem todo um carinho pelo governo federal, um governo federal que sempre investiu na cidade do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, ele sabe conversar com a direita como poucos. Sim. Ele recentemente esteve no aniversário do pastor Silas Malafaia, alguém Verdade. de direita. Esse é... Totalmente extrema-direita. E ele disse, se mexer com o Malafaia, mexer comigo. E fez um discurso lá acalorado a favor do Malafaia, fez um afago no Malafaia. Então, eu queria entender o seguinte, o que me parece é que o Rio de Janeiro, os 92 municípios, né, juntando o estado do Rio de Janeiro, sua grande maioria tem uma tendência à direita, Sim. a PL, a Bolsonaro. Sim. Tanto é que aqui, se o Lula dependesse da votação dessa região aqui, ele não seria eleito. E como é que o Eduardo Paes consegue reverter esse quadro para a esquerda, digamos, para alguém que está apoiando o Lula? Sim, porque quando Por que a direita não elege o candidato dele? Quando você fala que a direita ela nada de braçada no Rio, você está certo, você está falando com números, você está falando com estatísticas. Eleitores. Sim, os eleitores, eles tendem a isso. Qualquer esquina que você pergunta... Só que na Prefeitura do Rio, que é o maior colégio eleitoral do Estado, na cidade do Rio de Janeiro, melhor dizendo, que é o maior colégio eleitoral do Estado, o Eduardo tem 80% de aprovação. Sim. Então ele vai pegar o maior colégio eleitoral, que ele tem 80% de aprovação, ele vai levar 70% dos votos, só na cidade do Rio. Aí ele faz uma jogada com Caxias, que é um outro colégio eleitoral Muito grande, bom, exatamente. com a família Reis, com a aprovação que tem lá, que tem estadual, que tem federal, que tem o prefeito, que tem o Washington, como aquele que capitaneia a estrutura política da cidade, e ele vai levar os votos ali também. E outra coisa que eu acabei de dizer para você, ele sabe fazer o jogo do malabarismo, ele sabe jogar o jogo de pegar o voto de quem ele não tem um voto, beleza. Uhum. Assim, o Eduardo ele é muito sagaz nisso. Ele sabe muito bem de que quem ele não tem um voto, ele não tem que fazer esforço para pegar esse voto. Não dá para pegar o voto desse. Eu vou consolidar o voto que eu tenho e eu vou pegar o voto de quem está aqui no meio. Que quem está no meio é muita gente. Porque essa tendência que você falou, e é a verdade, dessa polarização, desse extremismo direita e esquerda, é uma verdade, e no estado do Rio de Janeiro a tendência é para a direita, ainda mais por ter muitos cristãos, e os cristãos tendem a ser de direita, porque tem o discurso do conservadorismo, tem esse discurso todo, o Eduardo ele consegue dizer, não, beleza, vocês estão certos nisso, mas e gestão competente? E gestão que muda a história... Como administrador, ele é intocável, né? E aí, esse discurso Mas você considera que ele seja... Eu percebo muitas falhas na administração dele também. Não, ele tem muitas falhas, mas ele consegue fazer os sistema viário, transporte público... Sim. Acho terrível lá no Rio de Janeiro. Mas se a gente for ver que existia toda uma máfia do transporte público, não só na cidade do Rio, mas no estado do Rio de Janeiro, há um avanço muito grande. Ele neutralizou isso. Né? Há um avanço muito grande. Sim, não é algo que eu era... Estou com 49 anos, é algo que eu era criança, já tinha essa máfia muito grande. Isso então, na Baixada também tinha isso. Sim, então ele conseguiu diminuir e muito. Tem muitas falhas? Tem. Como qualquer gestor tem falha. Como nós temos falhas, como nós também erramos, mas os acertos dele são acertos pontuais e acertos que fazem com que dê visibilidade àquilo que a gente está falando do social. E você que é alguém ligado à cultura e ligado ao social também,
O que ele tem feito nas periferias e tem levado praças públicas, tem levado o esporte, Ele é tem muito levado o popular lazer. também, um cara Sim, populista, né? Um cara sim. que chega, joga sinuca, toma uma cerveja, vai pro Exatamente. carnaval e vai pro futebol. E bom de marketing, né? É bom de marketing, E bom de bom de marketing. papo, é. Agora, isso é uma opinião tua. Você não fez nenhuma análise política oficial, não, né? Não. Você votaria hoje, se você apostaria que o Eduardo Paes está eleito governador do Rio de Janeiro? Se não acontecer nada Não fora é a opinião do comum, da tua empresa. Não. É o Opinião cidadão, do Clay. Do Clay. Se não acontecer nada extraordinário, Eduardo Paes ganha a eleição e ganha no primeiro turno. No primeiro turno. Uau. E consegue reverter esses votos para o presidente Lula? Consegue reverter bastante coisa, né? O Eduardo ele tem uma sacada muito inteligente, que eu acabei de dizer para você, essa questão de chamar o garotinho está sendo um potencial candidato, o garotinho ele vai vir candidato ou não, eu chamo republicanos para o meu lado e digo para os republicanos de que eu vou lançar um senador do republicanos. São 2 vagas para o Senado esse ano. Aí ele tem o Marcos Dias como candidato do Podemos, que vai vir do lado dele, um candidato apoiado pelas Assembleias de Deus do Campo de Madureira, vereador Marcos Dias, e ele agora tem um potencial candidato ao Senado vindo pelo Republicanos. Aí eu inviabilizo o garotinho de vir e pego 2 senadores aqui, um de centro e um de esquerda, ou de centro-esquerda. Eu quero conversar contigo agora sobre uma questão que é a violência contra a mulher. E aí Sim. Eu gostaria de ouvir a tua opinião como pastor evangélico. Vou te fazer 3 perguntas e aí você vai respondendo em sequência, pode ser? Sim, claro. Primeira pergunta, como é que você vê a questão dessa violência toda contra a mulher? Se é a saúde mental dos caras, falta de educação. A outra pergunta, como é que você lida com a educação do seu filho, Paulo Miguel, para que ele não se torne um adulto agressor? E o terceiro ponto, a terceira pergunta é, você como pastor evangélico, você é pastor de uma igreja lá em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, que é filial de uma igreja aqui de Nilópolis. Sim. Se uma mulher da sua igreja, como tantas acontecem por aí afora, está sendo agredida, é traída pelo marido, agredida fisicamente, você é do tipo do pastor que manda ela orar e jejuar e perdoar? Ou você dá um conselho para que ela procure a justiça e dê um basta nessa situação? Então vamos lá, vamos Quer responder. começar por aí? Não, vamos responder Eu sou metódico, sequencial, tem que ser o primeiro. Então vamos nós. Vamos lá, violência contra a mulher. Sim. Eu acredito que seja um combo. Afirmo que seja um combo. Problema de saúde mental, falta de educação e falta de empoderamento masculino. É um negócio de doido. Mas o ser humano, o homem, durante muito tempo, ele subjugou a mulher. Ao longo da história, você conhece isso, e os nossos ouvintes, nossos telespectadores também conhecem isso, que eles estão nos ouvindo hoje sabem dessa verdade. Mulher, ela casava com quem o pai te dizia que ela ia casar. Mulher, ela não podia votar. Mulher, ela não podia nada. E a mulher, ela começou a ser empoderada ao longo dos anos, e hoje a mulher está onde ela sempre deveria estar, porque a mulher tem que estar onde ela quiser estar, né? Na política, na igreja, numa empresa. Nós temos aí a Leila Pereira, uma das maiores presidentes que já existiu em clubes de futebol, dirigindo um Palmeiras vencedor. Verdade. Nós temos mulheres que são CEOs de grandes empresas e fazem um grande trabalho. E temos mulheres, embora ainda muito minoria, elas fazendo a diferença na política também. Então, o homem, ele começou a achar que a mulher cresceu demais. E ele, porque tem mais força física, ele, porque é maior em estatura, ele acha que pode continuar subjugando a mulher. Porque ele está enraizado nele, dos antepassados dele, essa agressividade com a mulher. E se não der um basta nisso, isso vai continuar. Porque que amor é esse, Luiz? Que a pessoa tira a vida da outra, que ela diz que é apaixonada, que ela diz que ama. Que amor é esse que eu levanto a mão para agredir alguém que eu digo que eu amo? Semana eu vi um comercial
que tinha uma faixa, volta para mim, meu amor, eu te amo. E a mulher voltou e algumas semanas ou alguns meses depois ela morreu. Ela morreu. Vítima desse cara. Vítima desse cara. Então a gente vê que tem um problema psíquico, mental, mas tem um problema de educação, porque durante muito tempo as pessoas vão propagando isso, e a gente ouvia isso dos nossos avós, dos nossos bisavós, de que tem que ser assim mesmo, e de que você é quem manda, e há uma interpretação errada da Bíblia, e daqui a pouco a gente vai chegar lá nessa resposta, e as pessoas ficam com isso, e quando a mulher começa a se empoderar, a mulher agora se cuida, a mulher agora se veste bem, a mulher agora divide a conta da pizza que a gente vai comer à noite, a mulher agora ela pode ajudar nas contas de casa, a mulher ela pode ser independente, o homem não gosta. Mas esses homens que precisam ser tratados, precisam ser cuidados. Aí é a questão da saúde mental que entra. Um psicólogo, um psicanalista, um tratamento especializado, um rompimento disso. Mas, acima de tudo, Luiz, eu entendo que é um rompimento da sociedade, porque a gente vê muita gente gritar sobre esse assunto, mas continua tendo mulheres assassinadas todos os dias. A gente vê muita gente gritar, mas continua tendo mulheres espancadas todos os dias. E aí eu estava até falando com a minha esposa esses dias, não tem como colocar um policial para tomar conta dessas mulheres que denunciaram os seus companheiros espancadores ou agressores. Não tem condições, obviamente, mas é preciso a gente tratar o problema de uma forma mais séria. Quem agride uma mulher tem que estar preso. Quem agride uma mulher tem que estar encarcerado, tem que pagar pelo seu crime. Então a gente não pode tratar como uma coisinha qualquer, não. Como é que você lida em relação à educação do seu filho sobre esse assunto? Perfeito. Paulo Miguel e eu, meu filho tem 20 anos, graças a Deus, crescendo a cada dia, tá com quase 1,85 m, maior que eu, e graças a Deus com saúde, estudioso. Eu falo sempre, Luiz, uma frase que eu digo lá na igreja, vou dizer agora para você e para quem nos escuta, o seguinte: pega o meu filho e leva ele para longe e pergunta quem é o pai dele. Em casa, com a mãe dele, em casa com ele. Que é muito fácil, Luiz, eu ser o Clay, o analista político. Sim. É muito fácil eu ser o Clay, que foi gestor social durante 18 anos. É muito fácil eu ser o Clay pastor, porque muitas das vezes a pessoa coloca uma máscara. Um personagem. Personagem. É muito fácil. Mas eu falo sempre, pega o Paulo Miguel, leva o Paulo Miguel para longe, ele adora tomar açaí, paga um açaí para ele e pergunta para ele quem é o seu pai. Porque essa conduta, não só com mulheres, mas com a vida, se dá com exemplo. É o exemplo que faz a diferença. Então, sempre eu falo para o Paulo Miguel, olhe o exemplo que o seu pai dá, olhe o tratamento que a sua mãe recebe, o amor que ela tem, o cuidado que ela tem, o zelo que ela tem como algo precioso. O Paulo Miguel namora a Júlia, minha norinha querida, e eu falo, tem que tratar desse jeito. Eu acabei de ver aqui o stories dele e o story da Júlia, a Júlia mora no Espírito Santo. Ele acabou de mandar um buquê de flores para ela, olha que legal, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. E aí a gente fala, puxa, que bacana, que bacana a gente está dando um exemplo para o filho seguir esse caminho de tratar a mulher como a mulher merece ser tratada. É um reflexo, né? Exatamente. O homem é o sustentador do lar. Não, a responsabilidade do homem, de fato, é ser o sustentador do lar. Mas a mulher pode e deve trabalhar, porque o lugar da mulher é onde ela quer estar. Sim. A Júlia faz faculdade, a Júlia trabalha, a Júlia, com 19 anos, tem a vida dela, ajuda os pais dela em casa e vão construir uma história de amor belíssima, porque, graças a Deus, tanto os pais dela quanto Roberto e eu, a gente dá exemplo para os nossos filhos para que eles possam cuidar uns dos outros. Que bênção. Vai sair casamento, né? Vai sair, vai sair. E na igreja, como é que é a tua relação com a membresia? Você já passou por isso? Essa é a pergunta. Já soube de algum? Nunca passei por isso, mas é a melhor pergunta das três. Essa é a melhor. Essa é a melhor, porque é a mais palpitante. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou pastor, mas eu falo a verdade. As pessoas, às vezes distorcem o texto bíblico e distorcem a Bíblia ou a história da Bíblia
e falam cada Quer dizer que a mulher sábia edifica seu lar, ela não precisa ficar apanhando Não, pelo contrário. perdoando adultério, nada disso. Pelo contrário. Isso não é ser sábia. Não é ser sábia. Primeiro porque a primeira casa dela é ela mesma, né? Porque se eu não consigo me amar, Luiz, eu não amo mais ninguém. Se eu me permito, eu tô falando como mulher, né? A mulher que se permite ser agredida, não agredida só fisicamente, verbalmente, ser humilhada, ser ultrajada, essa mulher ela não se ama. Então ela não está edificando nada, a começar por aí. E a segunda questão é distorção do texto bíblico de que, não, a mulher só pode se separar em caso de adultério. Não, é uma distorção do texto bíblico absurdo. E eu não estou nem pedindo para ninguém ser teólogo, não. Eu não estou pedindo para as pessoas entenderem de teologia, entenderem de exegese, entenderem de hermenêutica. Não é isso, não. Estou falando de simplicidade, gente. Às vezes a gente fica muito preocupado, não, porque eu não sou teólogo. Não houve traição, não tem... Que não houve traição? Uma pessoa que humilha uma mulher não está traindo essa mulher, por quê? Só traio quando eu durmo com uma outra pessoa, quando eu me relaciono sexualmente com uma outra pessoa? Eu não estou traindo a minha esposa quando eu deixo de cumprir com os valores que eu deveria cumprir, de amá-la acima de tudo? Porque o texto bíblico de Efésios vai dizer o seguinte, Luiz. O texto bíblico de Efésios vai dizer assim, mulheres, submetei-vos a vossos maridos. E aí as pessoas acham que submissão é ficar ali de cabecinha baixa, é ficar ali aceitando ser maltratada. Tem alguns casais, e principalmente dentro da fé que eu professo, como cristão evangélico, de que o marido está lá na frente e a mulher está aqui atrás com as crianças. Sim. Isso acontecia mais tempos atrás, mas hoje ainda acontece. Né? E não, porque a mulher tem que se submeter ao marido. Submeter... Eu vou voltar a dizer, as pessoas não precisam ser muito inteligentes. Submissão é estar debaixo da mesma missão, é construir a história junto. Mulheres, construam a história junto com seu marido, deem a mão para ele, caminhem ao lado dele, os ajude. Isso é submissão. Mas ao marido, Paulo vai falar um negócio mais duro, que submeter é fácil. Aos maridos, Paulo vai dizer assim, maridos, amai a vossa mulher. Maridos, amai as vossas mulheres. É isso que Paulo está dizendo no texto sagrado de Efésios. Submissão é muito fácil, amar é muito difícil. E se você não ama a sua mulher, você não está cumprindo o texto bíblico. E se você não está cumprindo o texto bíblico, a sua mulher tem todo o direito de abrir mão de você, porque você primeiro abriu mão dela. Então, essa conversa de que mulher tem que ser espancada e tem que ficar dentro de casa é uma grande balela, é uma grande mentira. Se a mulher for maltratada, ela tem que primeiro se posicionar com o marido. Uma vez, 2 vezes. Na terceira vez, romper com qualquer coisa, porque aquilo ali não é relacionamento. Aquilo ali é escravidão. E se for agredida, se for espancada, ela tem que denunciar a polícia, aquele marido dela tem que ser preso, tem que ser encarcerado, tem que ficar longe dela. Então, essa conversinha de que a gente é crente, a gente é Bíblia, a gente é evangélico e a gente tem que aceitar, é conversa para bobão. A gente que é verdadeiramente cristão tem que honrar a mulher como ela merece ser honrada, como o vaso mais frágil, e merece ser cuidada com todo amor e carinho. Agora, eu estou aqui te ouvindo e estou imaginando as pessoas em casa te ouvindo e refletindo sobre muita gente falando, pô, esse pastor é legal, ele está ensinando legal. Mas também tem muitas mulheres estão ouvindo e falando assim, caramba, só que se eu sair de casa, eu não vou ter nem onde dormir, não vou ter onde morar, não vou ter onde comer, porque eu não tenho rede de apoio. Sim. Porque na religião protestante, e eu fui muito tempo também ligado à religião protestante, existem as igrejas onde o apoio para que a juventude faça faculdade, que trabalhe, é muito grande. Sim. Mas existe também aqui na região urbana, na região sudeste, aqui onde nós vivemos, aquelas igrejas muito humildes, onde a mulher tem que ser dona de casa, não pode sequer concluir o ensino médio. Sim. Então, essa mulher não tem o menor preparo para o mercado de trabalho. Sim. Se for daquelas mulheres da antiga que tinham 3, 4, 5 filhos, a situação fica mais pesada ainda sem rede de apoio.
Então, assim, eu defendo que a mulher denuncie. Sim. Tanto é que eu provoquei essa pergunta. Falei com você antes, vou provocar essa pergunta Sim. porque tem muitos pastores que não gostam de tocar no assunto. Mas eu preciso também, de certa forma, acolher aqui, dentro desse podcast, essa mulher que é agredida de todas as formas possíveis, que tem que fazer sexo quando não está afim de fazer, Sim. que sabe que o cara olha para as menininhas na rua. Às vezes o cara nem cristão é, ela vai para a igreja sozinha, ele chega em casa bêbado, bate. Só que se ela se separar, que se ela chegar na igreja dela, se a igreja dela for daquela primitiva, vai dizer que ela está no erro. Se ela se divorciar, ela tem que ser excluída. Se ela for uma diaconisa, uma mulher de oração, ela vai perder o cargo. Você sabe do que eu estou falando, isso não é verdade? Verdade. Não estou mentindo, né? Verdade. Não, verdade. E aí, rapaz, o que você sugere para esse quadro dessas pessoas que estão sem rede de apoio, mas que não podem mais admitir ser agredida? Perfeito, Luiz. Excelente colocação sua. E a religião muitas vezes mais escraviza do que ajuda, né? A religião vem do latim religare e deveria religar o homem a Deus, mas ela mais afasta o homem de Deus do que religa o homem a Deus, né? Porque muitas pessoas fazem desse jeito, muitos líderes religiosos fazem desse jeito. A mulher tem que ser submissa e ficar com o marido mesmo sendo espancada, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo maltratada. E essa mulher, ela não tem uma rede de apoio, por vários motivos. Um deles é desconhecer a rede de apoio que existe dentro das prefeituras. As prefeituras hoje têm a Casa da Mulher, tem o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, tem várias redes de apoio que o próprio governo, através das prefeituras, fornece. O governo do Estado também fornece. Então, ela vai ser apoiada, ela vai conseguir uma rede de apoio. Talvez a igreja não apoie, a família não apoie, as pessoas próximas não apoiem, mas existe uma rede de apoio. Muitas dessas pessoas são tão humildes que desconhecem isso. Então, elas precisam saber disso. Então, toda prefeitura tem isso. Toda prefeitura todo tem lugar isso. tem Todo isso. lugar tem isso. O governo do estado tem isso. Então, ela precisa conhecer e fazer uso disso, porque ela vai começar a se sentir empoderada. Hoje, abrindo um parênteses aqui, está tendo um evento lá na nossa igreja, em João 23, lá em Santa Cruz. Hoje, estamos gravando esse programa no dia 7 de março. 7 de março, que é o Encontro de Mulheres Transformadas. A gente está falando de empoderamento, mas dentro da fé cristã, não é mulher empoderada, é mulher transformada, porque o empoderamento faz com que você saia daquela condição caótica que você estava. Mas a transformação, ela não faz só você sair da posição caótica, ela faz você ser uma nova criatura, ela faz você deixar de ser uma lagartinha que está rastejando e passar a ser uma borboleta que está encantando. Você está transformada. Está tendo um encontro lá das mulheres lá em Santa Cruz hoje e eu tenho certeza que está sendo uma benção. Então, o que a gente quer é que essas mulheres sejam transformadas, Luiz. A rede de apoio existe. E essa primeira rede de apoio que o serviço público oferece e oferta faz com que essa mulher ela não só tenha ali uma ajuda de uma diretora, de uma psicóloga, de uma psicanalista, ela tenha uma ajuda de uma assistente social, ela também começa a fazer cursos profissionalizantes para que ela possa começar a ter uma renda extra. Hoje a gente vive numa era de tecnologia, todo mundo sabe mexer num celular. E se todo mundo sabe mexer no celular, Luiz, todo mundo pode ganhar dinheiro, que você pode ganhar dinheiro só com essa ferramenta aqui, que é o seu celular. E por mais humilde que seja a pessoa, eu tenho quase certeza que essa pessoa tem um smartphone. Pode ser o mais simplesinho, um A05 de R$500, mas ela tem um smartphone, ela pode ganhar dinheiro. E através dessa rede de apoio, ela vai aprender a mexer no celular, ela vai aprender a fazer uma arte, ela vai aprender a usar o Canva, ela vai aprender a usar o CapCut, ela vai aprender a editar um vídeo, ela vai aprender de alguma forma a ganhar dinheiro. Um artesanato. Tem várias coisas. Ela tem um caminho para conseguir ganhar dinheiro. Se a gente for olhar tempos atrás, que muitas das nossas avós, bisavós, casaram muito cedo com homens muito mais velhos do que elas, e chegou um certo tempo de que os nossos avós, bisavós, homens, morreram. Sim. E elas ficaram sozinhas, criando 9, 10, 11 filhos, e não morreram. E o tempo era um tempo muito mais difícil. Muito mais difícil, exatamente. Então, hoje também ninguém vai morrer por causa disso. Tem um programa Bolsa Família que hoje transfere renda no mínimo de R$600 para as famílias. Tem famílias, dependendo da quantidade de filhos, que ganham um valor muito maior.
Então, eu não estou dizendo que a pessoa vai ter um vidão, não, Luiz. Eu não estou aqui iludido com isso. Eu estou dizendo que o mínimo... Dignidade e paz, né? Sim. Para ela recomeçar. Vai ser fácil? Não. Só que eu quero deixar um ponto para as mulheres que estão nos escutando agora, para as mulheres que estão nos ouvindo agora. Ninguém começa a ser um agressor depois de 5 anos, depois de 10 anos. A pessoa é agressor e é mau caráter desde o começo do relacionamento. Na maioria dos casos, as pessoas, Luiz, elas namoram, elas ficam noivas e elas casam. E depois de casado, têm os seus filhos. Pode mudar muita regra, mas na maioria dos casos acontece isso. E a mulher, ela aceitou ser maltratada quando namorava, aceitou receber um tapinha, porque tem a música que diz só um tapinha não dói, e ela aceitou aceitar um tapinha. E daqui a pouco ela casa e ela vê uma escravidão e uma prisão. E por falta desse apoio, desse colegiado ajudando, ou por ela não ser informada que existem caminhos de saída, ela continua presa ali. Aí você falou, muitas delas têm 2, 3, 4, 5 filhos. Mas isso não é da noite para o dia. Uma gestação demora 9 meses. Sim. Então, a gente pode colocar um ponto final, pode colocar um basta, e é uma via de mão dupla. A pessoa também tem que querer. E aí também é uma conscientização que não vai ser da noite para o dia, Luiz. Não vai ser em 2026 que a gente vai resolver esse problema. É uma construção para muitos anos à frente. Mas se a gente não começar a fazer agora, inclusive as mulheres, a serem primeiro empoderadas e depois transformadas, a gente vai continuar vendo mulheres morrer todo dia. A gente vai continuar vendo mulheres serem agredidas todos os dias. Mas há um caminho e há uma possibilidade. Tal qual, lá atrás, em Nova York, começou a Revolução das Mulheres a chegar. Hoje, o Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, a gente um dia vai comemorar o Dia Internacional da Mulher de verdade. Da mulher que ela tem a dignidade e o respeito que ela merece. Obrigado, Clay, pela participação. Agradeço. Eu que agradeço, carinho. E você, obrigado pela audiência. É só acompanhar a nossa página, nosso podcast Nova Onda em Pauta, está na minha página, Luiz Vasconcelos, está na página Estúdios Nova Onda, está na página da Cássia das Marias. E você pode acompanhar também pela página do Anderson Clay, que vai estar compartilhando. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso convidado, vá no Instagram dele. Ele é pastor evangélico, da Igreja Pentecostal. Igreja Evangélica Cristã Pentecostal, IECP, João 23. IECP, lá em João 23, em Santa Cruz. Conheça mais sobre o nosso convidado de hoje, que tenho certeza que você vai gostar muito mais, porque tem um conteúdo muito bacana lá. Até a próxima. Um abraço.